mais um Imagino, sextou, tô- hein? Olha, eu quis preparar vocês antes, porque hoje o Gustavo veio arrasando. São Paulo Fashion Week, total. Se preparem, porque ele ousou ao limite, assim, sabe? Nem Mato Grosso hoje, que eu amo. Tá chiquérrimo, Não, você gente. achou muita ousadia? Nossa, você tá demais, Gustavo. Nem sei se eu vou continuar sentada aqui assim, sem... né? É ruim a ousadia ou é bom, hein? Depende. Depende de Qual é o você. limite, né? Eu sempre acho que aquilo que eu sempre falo, depende da sua verdade, depende do que você acha que é ousado e como você lida com isso. Você usa a ousadia para agredir ou para se valorizar. Então, por exemplo, você tá lindo, Gustavo. Eu acho. Você é lindo, né? Muito obrigado. Mas você está fazendo Você isso. sabe que a minha mulher está assistindo, Eu né? Minha sei, ela também esposa. sabe que eu te amo. Tá tudo certo entre nós. Você sabe que O pior, seu esposo pior está aqui que o também meu tá assistindo. tá aqui do lado. Bastou terminar, ó. Mas a pergunta é: você está usando para quem? Porque existe uma coisa na ousadia que eu acho muito interessante, porque você ousa para você encontrar sua identificação. Agora, tem o outro que ousa para chocar o outro. Então, acho que tudo depende do propósito do ousar. Por exemplo, eu acho maravilhoso alguém que ousa a usar uma roupa diferente do comum. Ai, olha, agora a moda é usar calça com boca larga. Aí todo mundo usa calça, e o outro lá tá lá de calça de boca fina, você fala, nossa, que ousado, por que é isso? Olha aí, não tá... Será que ele não Não está soube seguindo a ainda? tendência? Gente, o cara tá tão mal informado, sabe? Eu ouso sei lá, eu ouso a comer frango com a mão. Né? Você está num jantar chique, serve aquela coxona, você lá com a maior dificuldade, às vezes, aí você lasca o negócio, segura. Que ousado. Olha, aliás, eu preciso contar uma coisa. Eu fui almoçar recentemente na casa da Cláudia, tinham outros convidados, e eu achei de uma ousadia e uma naturalidade, mas eu achei tão ousado que tinha frango, coxas de frango, e quando todo mundo terminou de comer, a Cláudia sentada ali, tranquila, finésima, uma roupa linda, uma taça de vinho, começou a pegar as coxas, os ossos de eu todo adoro osso. mundo e Eu chupar o adoro osso. osso, gente. E eu nasci para E ser cachorro. Põe eu o osso achei de na uma minha frente. ousadia, É ousado. né? Porque, pensa, eu não conseguiria. Eu ia me sentir pensando, nossa, vou chupar o osso de pessoa Dos que outros. passa. Não, mas já Mas estava tudo num pratinho separado, vai, tava, não, Gustavo. mas Não peguei, não enfiei a minha mão não, no seu prato. não, você esperou eu terminar. Mas eu achei ousado. E é um tipo de ousadia que inspira. Você entende o inspirar? Porque você olha no outro uma naturalidade, uma ousadia que de alguma maneira te desperta um desejo de você ser mais leve ou mais natural. É que assim, as pessoas comem coxa de frango, por exemplo, e deixa aquele monte de carne, gente. Aquilo é um desperdício para mim, porque a melhor parte da carne é aquela que fica grudadinha no osso. Então, eu não posso ver um osso que eu pego mesmo. Lógico que eu não vou pôr a mão na... Por isso que em casa eu já ponho um Você não vai num pratinho pro osso. restaurante de mesa em mesa Já ponho pegando. um pratinho para todo mundo pôr o osso lá, que é a minha diversão. Mas você pode usar, sabe? A Glorinha Calil, lá chiquérrima, dando um monte de dicas, mas uma dica que ela sempre dá, seja você. Porque quando você é você, você pode ousar. Mas será que a gente não pensa um pouco? Eu vou dar exemplo meu, óbvio. Eu gosto e sempre gostei de misturar roupas clássicas com roupas modernas. Eu tenho os dois tipos. E sempre gostei, realmente, às vezes, de pôr uma regata com um blazer por cima. E eu achava que ficava bonito, sabe? Uma calça jeans com um sapato mais social.
sabe, vai misturando as peças. Eu adoro essa peça aqui, de um estilista que pega um tecido, que corta e deixa e você amarra a roupa do jeito que você quer. Mas eu não consigo usar em todos os lugares. Óbvio, nem vontade eu tenho de usar toda hora, mas às vezes eu percebo que eu fico querendo me caber nos lugares, Olha, sabe? Para eu não adoro- entrar e de repente alguém olhar e falar, nossa, todo mundo de camiseta branca, básica, e eu chego assim e eu fico pensando, acho que eu exagerei na ousadia. E eu fico controlando Mas isso. se você ousa, porque assim, eu acho que o que a gente está muito acostumado a fazer é o diminuir para caber, né? Então, às vezes você Quero cruzar minha perna, não estou por favor, conseguindo. Tem uma mesa aqui. você tem que ir numa festa chique, mas falar, ai, gente, eu já não estou com vontade de pôr aquela roupa muito chique. De repente eu quero ir de jeans e calça, uma camiseta. Mas, ai, vão ousar, ai, vão falar de mim. Aí você se diminui. Você diminui o seu desejo para caber naquilo. E aí você deixa de ser ousado. Olha, eu conto para todo mundo, a melhor festa que eu fui na minha vida foi numa festa que a gente estava no Chile, para um casamento. Chiquérrimo casamento, a gente tinha mandado fazer roupa, terno, gravata, e a gente foi assaltado. E eu só fiquei com a calça jeans, o tênis e a camiseta. Era só isso que eu tinha que. Porque eu estava indo para o casamento, a gente parou para tomar um café, a gente voltou, tinha sido assaltado. O carro. O carro, levaram as malas. Roubaram o carro. E o casamento ia ser de 4 horas. A gente ligou e falou: olha, aconteceu isso, tudo bem? Gente, todo mundo daquele salto, aquela dor no pé. Eu dancei a noite de tênis, porque eu tinha autorização de ousar. Claro. Eu tive autorização de ousar, de ir numa festa chique com música até de manhã. E ainda mais ele trabalhava no Vetisqueiro, então tinha vinhos maravilhosos, Nossa. festa maravilhosa, todo mundo sentado com dor no pé e eu lá pulando que nem uma louca. Ganhei até um prêmio, tinha até um prêmio lá, ganhei o prêmio da mais animada. Da mais ousada. E todo mundo assim, nossa, você vê, ela deve ter. Olha, ela foi assaltada, ela deve estar ainda tão nervosa que ela não sabe nem o que está fazendo. Sabe? Mas foi uma delícia, porque a gente ousou ir num lugar como a gente estava com vontade de ir. Sabe, a gente podia não ir, aí a gente teria se diminuído para caber, falar, eu não vou, se não ter parado em algum lugar, gastado. Compra uma roupa. Não, é isso que tem para hoje, vamos lá. Então, assim, o que o ousar para você te representa? Sabe? O que você está levando? Porque todo mundo percebe. Se você ousa para agredir, todo mundo se sente agredido. Claro. Se você ousa porque você está sendo você mesmo, isso é tão leve. Como você falou da coxa de frango. É leve. Eu estava lá feliz da vida com meus ossos. Estava tudo bem, não estava devendo nada para ninguém, estava na minha casa. Se eu comi o seu osso, está tudo bem. Mas eu não estava fazendo aquilo para falar, sabe? Olha, tá vendo o que eu faço? Nem tinha percebido que eu tinha feito isso, Gustavo. Preciso até tomar um certo cuidado conforme as pessoas que vão. Mas, assim, é uma ousadia tão natural. Ou as pessoas falam, ela é louca, ou as pessoas falam, nossa, queria ter essa coragem, ou porque as pessoas percebem a sua intenção, sempre. O que você traz por trás, a gente acha que esconde. As grandes personalidades que a gente admira ao longo, às vezes, de séculos, são a partir de histórias de ousadia, não são? Claro. E de naturalidade junto com a ousadia. A gente não está falando da moda dos anos 60 ou 70, dos roqueiros, que tinha que rasgar todas as roupas, fazer uma... Era uma ousadia para agredir. Isso. Ou do punk, do movimento punk, que tinha uma intenção de agressão, né? Uma intenção de romper
com um status, romper com uma sociedade que eles não se consideravam pertencentes. Até aí, ok, é um movimento, é muito legal. Sim, mas Mas olha, tem uma diferença, né? vamos olhar quem ousa para agredir e quem ousa para ser o que é. Quem ousa para agredir, ele atrai um nicho de pessoas que também querem agredir, que não estão satisfeitas com aquilo. Sim. Quem ousa sendo genuíno, ele atrai quem gostaria de agredir e quem não gostaria de agredir, só gostaria de ser ele mesmo. Veja o exemplo da Lady Di. A Lady Di, ela era uma agressão àquela família real, mas ela era tão ela que ela tinha os admiradores. Como é que essa mulher consegue ser tão ela no meio daquela loucura? E tem os outros que eram, nossa, ela foi contra. Então, assim, quando você é quem você atrai aqueles que querem agredir e aqueles que só querem ser eles. E te inspira. Então, quem agride por ser, ele inspira todos os nichos. Ele não segmenta. Certo? Então, assim, isso abre um leque. E aí vem uma pergunta que eu faço para você. Por isso, por todos os exemplos que a gente tem das pessoas que ousam ser elas mesmas, o quanto a gente luta para não ser a gente mesma, para caber num lugar que não é seu, às vezes. E aí, com essa luta, quanto mais você luta para entrar... É uma luta de fato, né? Porque é muito mais cansativo não ser você. Exatamente. Do que ser. E quanto mais você luta para entrar numa caixa que não é sua, mais ela te repele. E aí começam a vir outros sentimentos de raiva, de vontade de falar, caramba, eu quero entrar aqui, ninguém me deixa. Aí você começa a vestir igual. Por exemplo, quando eu trabalhava em empresas corporativas, por exemplo, o cara trabalha, não posso falar as empresas, mas o cara trabalhava na empresa Paraná. Todos tinham camisa azul clara do mesmo tom, parecia um uniforme. Era um uniforme subliminar. Uhum. Todos usavam a mesma calça, todos tinham uma Mont Blanc, todos a mesma pasta, sabe? Porque a vontade de pertencer àquele nicho, e eles estavam deixando de ser eles. Aí o outro da outra empresa, a camisetinha era rosa clarinha, e daí todos iguais. Então, assim, sabe, o cara que faz camisa, ele tinha que acertar no tom da empresa que ia lá. Porque, assim, então é louco isso. É louco. A pessoa deixa de ser para aceitar uma imposição do outro para caber. Para poder fazer parte de uma coisa que, às vezes, ele nem quer fazer parte. Aí, ele conta os minutos para o final de semana, né? Ou para ir embora daquela festa, para poder tirar aquela gravata. Conta para mim a verdade. Os meninos que estão aqui também contem para mim a verdade. Quantos casamentos você foi de terno e gravata que você ficava contando os minutos daquele momento que o noivo tira a gravata, você fala, é minha hora. Então, tirei. Ai, que delícia. E das mulheres, teve uma época do meu tempo, a gente ficava contando os minutos que elas tinham o brinde da sandália havaiana. Você tirava aquele sapato e põe a sandália, aí você arrasava, né? Então, assim, você fica horas numa festa esperando o momento de você não ser sendo você, esperando o momento. De ser você. Então, assim, e assim a gente faz na vida. Todos os dias. Todos os dias. Sabe? Eu adoro aquela roupa, mas, não posso usar, porque todo mundo fala, eu sou gorda. Porque minha tia falou que é justa. muito de tal jeito, porque é muito ousado, porque é muito... E aí você está sempre se recriminando. Agora, também existem aqueles que usam as roupas, como eu falei, para... agredir. Então, às vezes, uma mulher que usa uma roupa muito é bom curta. explicar também essas palavras, que a gente usa a palavra agredir, a gente não está falando agredir no sentido da violência, a gente está falando agredir de romper, de querer... É um grito, né? A pessoa está usando aquilo, me olhe, eu não quero fazer parte Olha para mim, eu preciso ser vista. Então, eu vou te agredir da forma que eu sou.
da forma como eu falo. Então, por exemplo, uma pessoa que fala muito palavrão, ela quer ser vista. Você conhece uma pessoa que fala muito palavrão? Sempre vai existir um comentário desse ser. Nossa, você viu como fala palavrão? Gente, precisa tanto. O outro fala, eu acho o máximo. Dercy Gonçalves, por exemplo. Gente, a cada 50 palavras que aquela mulher Era falava, 48 85 eram um palavrão. E aí ela virou um ícone, né, da pessoa que conseguia falar tudo aquilo na frente de todo mundo, com naturalidade. Então, assim, é isso. Você quer ser visto? Então, e todo mundo falava dela. Uns falavam, ai, que máximo, outros falavam, que horror. Todo mundo ia no show dela. Sim. Ai, não sei por que eu vim, mas comprava já outro ingresso para o próximo. O ousar para agredir é intenso. E todo mundo percebe. E machuca o outro. E você se machuca. O problema não é o machucar só o outro. Você se machuca. Porque você, quando ousa para agredir, você também não está sendo você. Você está querendo usar uma outra... Sim. Você está necessitado de receber alguma coisa do outro. Uma coisa do outro. E para você, como você vê essa coisa de ousadia? Enquanto isso, eu preciso tomar um vinho, né? Falei tanto, vinho. Pelo amor de Deus. Não, eu concordo com você. Eu acho que tem a linha é muito fininha entre o ousar genuíno e o ousar no sentido de chamar atenção, no sentido de gritar, de agredir. E eu, como te disse, né, eu tento, e eu percebo que não é bom. Isso estou aqui admitindo. Às vezes eu tento dar uma amenizada para caber melhor, e eu não sei, é como se eu tivesse, não é ofendendo o outro. Mas é ofendendo. Mas é isso. É uma ofensa. Eu acho que quando você ousa para agredir, é uma forma de ofender. É uma forma de ofender o outro. Não, mas por exemplo, quando a gente está falando de roupa, mas eu estou falando, né, em relação à roupa, né? Eu estou falando... Tudo. Por exemplo, dificilmente eu vou acordar por isso aqui para ir na padaria. Até porque eu não uso isso aqui o dia inteiro, óbvio, né? Eu adoro usar camiseta. Eu tenho as minhas camisetinhas furadinhas que eu adoro. Tenho as coisas... Vão falar horrores de você. Né? Mas você, por exemplo, se você fica se moldando... Mas, por exemplo, vou na feira. Agora eu vou à feira. Estou indo à feira. Ele teve que consertar porque ele é bom de português. Eu sei, pois é. Não é vou na feira. Eu vou à feira. Eu vou a algum lugar. Parada para a aula de português. Atenção, aprenderam. Vou ao banheiro, não é vou no banheiro. Vou à cozinha, vou à sala. Então, assim, vou à feira. Você é do que aqui é a roupa e o meu estilo é assim para ir à feira, é assim para ir em tal lugar, assim para ir no outro. Mas se você estiver assim, você vai na feira? Vou. Desculpa, gente. Você já... Nossa. Vou à feira. Vá à feira, por favor. Você vai à feira, assim? Consigo ir, tranquilo. Consegue? Aí é que tá. Mas não é o meu natural. Então, você iria naturalmente? Não. Você vestiu isso hoje naturalmente? Isso sim. Porque eu considerei que esse é um momento especial. E eu gosto de roupas que expressam coisas que eu me sinto. Expressam sentimentos meus. Por exemplo, para mim, uma coisa... Falando de roupa, e até e trazendo a roupa para a sua vida. Uhum. As pessoas assim... Nossa, gente, está super na moda, vamos supor, fio dental. Você já imaginou eu de fio dental na praia? Gente, fica horrível. Eu não vou me sentir natural. Mas, se eu falo, não, eu tenho que estar na moda, tenho que pôr fio dental. Aí eu vou fazer isso para agredir. Não porque eu quero estar na moda, é porque eu quero agredir. Porque você tem consciência do que fica bom para você e do que não fica. Do que você se sente bem. E o que você não se sente.
Se você não tem essa consciência, é melhor você comprar um espelho para pôr na sua casa e olhar, falar, nossa, ficou legal, não ficou legal. E aí você escolhe o seu estilo, mas você optar por você é tão difícil sempre, na vida, de uma forma geral. Eu faço a opção de ser assim. Por exemplo, eu faço a opção de, sei lá, sair, eu gosto de determinados shows, não gosto de outros. Se você me convidar para algum tipo de espetáculo, eu vou falar, não, obrigado. Mas muita gente fala, não, tem que ir, porque... Mas você acha que a sua ousadia, a ousadia de cada ser humano, é um impeditivo em alguns momentos? É como eu falei. Não, mas eu Depende estou de falando como você autêntico, estou falando faz. autêntica. Eu vou te dar um exemplo. Eu gosto, como eu te falei, de misturar roupas. A gente está falando de roupa, porque roupa é um exemplo muito bom quando a gente está falando de ousadia, né? Mas eu gosto de misturar clássicos com modernos. Eu gosto, por exemplo, eu tenho uma saia longa, que era da minha esposa, inclusive, que eu pedi para ela e passou a ser minha. Preta, eu adoro usar às vezes. E ponho uma camiseta regata, já usei camiseta, blazer e saia. E achei que eu gosto, me senti bem daquela maneira. Mas eu, por exemplo, na maioria dos lugares que você acaba indo trabalhar, ou numa reunião, né, num lugar pomposo, ou com pessoas mais velhas, com uma outra mentalidade, você acha que alguém ia te receber se me vem de saia, blazer e camiseta, vão me olhar e vão falar, nossa, que estilo legal, deve ser uma pessoa que tem muita coisa boa a falar, vamos escutar, ou vão me rebaixar antes de eu começar a falar? Internamente rebaixar, entende? De falar, nossa, tipo, veio completamente inadequado para essa reunião. Qual a sua opinião? Assim, é tudo como você se sente. A gente teve um exemplo super recente. Tivemos uma reunião super importante, com uma autoridade super importante, para falar sobre um projeto que era super importante. E eu, que fazia mais de 6 anos, pus um salto, quase morri para chegar lá. Ainda bem que logo eu sentei, porque meu pé estava morto, né? Eu estava lá linda, de colarzinho de pérola, sapato alto, linda, assim, com perninha cruzada, sainha. Assim, não é o meu, não sou eu, mas eu não me sentiria livre para ser ou para colocar as minhas ideias se eu tivesse vestido de outra forma. A minha atenção ia ser para o que será que ele está pensando de mim. Por isso que eu perguntei. Se você fosse de uma sandalinha rasteira, tranquila. Então, mas se eu fosse numa sandalinha rasteira, tranquila, e eu estivesse dona de mim o suficiente para levar aquilo com uma naturalidade tão grande que o outro sentisse, eu acho que não teria problema, porque o outro ia me ver na minha essência. Mas eu não estava ainda, eu tenho que confessar, não estava pronta para ir com um sapato baixo, por exemplo. Porque ainda eu tenho uma série de, não é preconceito, mas uma série de crenças limitantes de que este é o estilo. Porque até no lugar que a gente foi, todas as mulheres estavam de salto, todos os homens estavam iguais. E de repente, se eu realmente quisesse ser vista e ser ouvida, se eu tivesse diferente, até poderia ser ouvida de uma forma até mais enfática, dependendo de como eu me posicionasse. Mas como eu não estaria me sentindo bem e adequada, eu iria impedir de colocar as minhas ideias de uma forma livre. Então, eu tive que diminuir para caber, para poder entrar. Sabe? Antigamente, agora hoje não tem, né? Mas antigamente, na minha época, para você entrar numa balada, o cara não podia estar de tênis. Sim, tinha. E eu tinha amigos que falavam, põe o meu tênis aí na sua bolsa. O cara entrava de sapato, chegava lá, trocava, estava tudo bem.
mas ele precisava daquilo para entrar. Então, assim, mas você tem que ter consciência disso. Isso tem que estar claro para você. O quanto você diminui para caber porque você tem um propósito acima disso, o quanto você ousa para agredir e o quanto você ousa para ser você mesmo. Então, assim, é sempre uma consciência de si. Sempre uma consciência de que eu estou fazendo isso porque eu preciso disso. Por exemplo, se o cara que a gente foi conversar fosse chegasse lá e tivesse de dread, ele ia me ouvir se eu tivesse de rasteirinha ou do jeito de sapato alto. Então, quer dizer, eu tinha mais chance de ser ouvida estando de sapato alto, porque eu não sei quem eu ia encontrar. Né? Por exemplo, se você fosse assim, eu não sei o quanto ele ia prestar atenção em mim Ou na minha roupa. ou ia ficar olhando para você. Então, assim, eu ia falar, não, Gustavo, pelo amor, né? Troca essa roupa, porque eu quero que a atenção seja para mim, não para você. Então, assim, É complexo, é né? complexo. Então, sempre pergunta, você está fazendo isso para o outro, para você? Porque é o seu objetivo, por exemplo, como a gente se vestiu para ir nessa reunião, você também estava lindo, de blazer, de sapato social, porque a gente queria ser ouvido. Então, a gente tinha um propósito acima disso. Então, assim, tudo ousar é importante desde... eu acho que o ousar você tem que ter muita consciência do que você é. Por exemplo, quem é um cara que ousou mais, se você vê agora, até saiu um filme, acho que do Ney Matogrosso, o quanto para ele ousou, né? Na época, eu me lembro dos Secos e Molhados, aquela coisa que causava um impacto, né? Que era uma coisa meio transgressora demais, que ele fazia para agredir. Mas depois, hoje, você vai ver o Ney Matogrosso, que aquilo para ele já não é mais uma ousadia, já faz parte dele. Aquilo é tão verdadeiro que você se encanta. Né? Você fica, nossa, como o cara é ele mesmo, tá? Nem aí porque os outros estão pensando. E o quanto isso é importante, o quanto a opinião do outro é importante. Pra você. Aí você sabe até que ponto você pode ir na sua ousadia sendo livre. Bom, momento de vocês refletirem sobre esse tema, né? Pensar o quanto você ousa. Hoje é sexta, gente. Sextou, dá para usar o final de semana. E refletir, né? Eu acho que é importante cada um que assiste esse vídeo pensar o quanto que ousa com naturalidade, ou o quanto que não ousa por medo, né? Por receio do que o outro vai pensar. E conta pra gente, quanto você ousa, quanto você não ousa. É tão gostoso quando a gente lê as mensagens. Eu adoro. Adoro, porque é uma conversa gostosa, né? Segue a gente também nas redes sociais. Nas redes sociais. Escreve pra gente. Aqui no YouTube, compartilha. Ouse escrever para nós. Isso. Curta o vídeo se você gostou, compartilhe. E se você não gostou, ouse dizer o que você não gostou. Exatamente. Ouse dizer qualquer coisa que seja autêntico para você. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.